Hoje eu queria conversar com todos, uma conversa sobre quando a vida deixa de ser nossa. Quando a vida deixa de ser nossa. E pensando nesse tema, pensando nessa frase, me veio à mente 3 histórias. A primeira lá em 1914, mas essa 1914 é distante demais. Aí eu falei, não, vou contar a história, 2 histórias pessoais minhas mesmo. Vou deixar de 1914 para lá, talvez uma outra oportunidade a gente conta essa história. Mas hoje eu quero contar 2 histórias pontuais minhas, no trânsito de Cuiabá. O trânsito de Cuiabá é uma coisa maravilhosa. Glória a Deus, amém por isso, igreja? Maravilhoso. É um lugar onde você é treinado o tempo todo, um local onde você todo o tempo é provado. Obrigado, queridos, obrigado. E nesses dias, eu estava aqui na igreja e, por um momento, eu esqueci que eu precisava buscar minha esposa num determinado local. Talvez já aconteceu isso com você, mas aconteceu comigo. E ela me ligou, assim, com muito carinho, falou, cadê você? Onde é que você está? Eu falei, meu bem, eu já estou quase chegando, mas eu não tinha saído daqui ainda. E eu coloquei no Google Maps, para ir para o local. E quando eu estava indo, por volta das 5 horas, 5 e meia, você sabe, imagina como é que é o trânsito ao redor aqui da igreja nesse horário. O Google Maps, eu não sei o que aconteceu, ele me jogou para uma rua determinada, e essa rua abençoada que o Google Maps me lançou, era uma rua contramão. E aí, quando eu estava vindo um outro carro. E aí eu olhei e eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? E eu parei. E aquele nosso irmão, talvez meu irmão, você possa estar até aqui nessa noite. Se você estiver aqui nessa noite, a gente conversa no final do culto aqui, para a gente se resolver. Mas aquele querido parou também. Como quem dizia assim, sem falar nenhuma frase, sem falar nada, falando assim, aqui você não vai passar. Por aqui você não vai passar. Ele se tornou o fiscal de trânsito naquela hora ali. E eu não sabia, não conseguiria dar ré, porque era um trajeto um pouquinho maior, eu já estava quase chegando a outra rua. O que eu fiz então? Eu peguei, joguei um pouquinho para o lado, para que ele pudesse passar. Mas o meu querido não passou. Ele ficou parado, esperando. E eu percebi então a maldade no coração dele. O que eu fiz então? Peguei, dei uma rezinha, estacionei o carro, abaixei minha cabeça, respirei, comecei a mexer no celular. E ele continuou lá, parado. E atrás dele começou a se formar uma fila. Enquanto eu estava estacionado mexendo no celular, aquele homem começou a se transformar. Aquele homem começou a buzinar. Aquele homem começou a se bater. E eu, dentro do meu carro, meu irmão, se você estiver aqui, vamos conversar, pelo amor de Deus. Dentro do meu carro, esperando e orando, Senhor, pelo amor de Deus, tira esse homem da minha frente. Lá pelas tantas, aquele homem, então, resolve passar por mim, abaixa o vidro, eu estava com o vidro levantado, não quis abaixar também para ouvi-lo, e ele solta uma série de impropérios e vai embora. Se você quer saber se eu fui ou não fui, para onde eu fui, aí você ora, você pensa aí o que eu fiz, mas o fato é que esse momento no trânsito foi algo que provou do meu interior, me tirou da minha paz. E o mais impressionante é que aquele homem em si parecia estar fora de si, completamente fora de si. Primeira história. A segunda história, eu estava na casa, indo para a casa do meu mano Clenito, nosso irmão Clenito, e saindo daqui com o coral Atoto, nós estávamos indo para lá. Quando eu chego na casa do Clenito,
é uma rua sem saída. E tem um carro saindo. E logo quando ele sai, eu já entro na vaga dele. Eu já entrei na vaga desse homem que saiu. Esse homem, ele vai até o final da rua e ele vira na garagem para poder dar a volta e subir. Nisso, vem um outro motorista que queria entrar naquele prédio específico e como a rua era sem saída, ficaram os dois parados. E esse episódio, eu não sei, alguma coisa aconteceu aquela semana, porque foi na mesma semana que aconteceu aquele episódio comigo. E eles ficaram parados, um de frente para o outro. E sem falar nada, não buzinaram, ficaram 5 minutos ali, né? Uns 5 minutos, irmãos, parados. Eu estacionando o carro, olhando para os dois assim, parei o carro, fiquei olhando, falei, o que está acontecendo aqui? E eles não iam, não viam, não dava ré, um não cedia, o outro também não cedia, era quase como se eles estivessem tendo uma conversa silenciosa, sem nem buzina. Eu não vou sair daqui não, eu não vou, você vai, eu não vou. E nós vivemos, queridos, momentos da nossa vida onde nós não nos reconhecemos. Nós vivemos situações da nossa vida onde nós não nos percebemos no controle dela e pior, não sabemos quem assume o controle da nossa vida. Agostinho vai dizer que o nosso coração, ele é desordenado. Nós temos amores desordenados. Ou seja, amamos coisas em primeiro lugar daquilo que devia ser o lugar de Deus. Colocamos coisas, trabalho, bens, recursos, colocamos meritocracia, colocamos uma série de situações em primeiro lugar do que a Deus. E o coração humano é essa fábrica de ídolos. E a história que nós vamos ver hoje é de um homem que está no extremo da desordem. É o homem que está no extremo do caos, no extremo da desorientação. Jesus está com os seus discípulos de um outro lado do mar da Galileia, e ele diz, vamos para o outro lado do lago, porque nós vamos chegar lá, eu quero ter um encontro com alguém lá. No meio desse trajeto, no meio da navegação, uma tempestade, você conhece a história. A história que você tanto conhece, que os discípulos viram o forte vendaval, eles viram as fortes ondas batendo sobre o barco. A história de uma forte tempestade foi causada, sabe por quem? Por um endemoniado. Porque Jesus vai para o outro lado do lago atrás desse homem aqui. E eu te convido então a abrir a sua Bíblia para nós lermos Marcos capítulo de número 5, o verso de número 1. Vamos ler juntos, a palavra do Senhor já está aí projetada. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos ou Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. E gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia desse homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos.
e implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Eu queria que a gente lesse esse versículo 10 e você grifasse ele na sua Bíblia, você deixasse ele bem destacado aí, porque a gente vai voltar nele daqui a pouquinho. Vamos ler juntos o versículo 10? O que os demônios imploravam? E imploravam a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão. E os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E então o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Vamos ler o verso 17 todos juntos? Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Pedimos a Ti que o Senhor fale conosco nessa noite, Pai. Me usa, Senhor, para o louvor da Tua glória, apesar, Senhor, dos meus erros, das minhas falhas, das minhas incapacidades. Me usa, Pai, e que nessa noite, ó Senhor, alguém saia daqui tocado pelo Teu Santo Espírito, ó Pai. Senhor Deus, uma pessoa precisa sair daqui tocada, que seja eu, Senhor. Que seja eu nessa noite, ó Pai. Fale comigo, ó Deus, nessa noite. É a oração que eu faço assim em nome de Jesus. Amém e amém. Marcos começa o capítulo de número 5, contando e descrevendo a história de um homem. Não está passando. Começa a descrever, depois dá uma olhada aqui, pessoal, por favor. Começa a descrever a história de uma maneira quase cinematográfica. Ele olha para aquele homem, voltou. Aí, foi. Primeiro ponto que eu quero falar com vocês é sobre uma vida dominada. Uma vida dominada. Ele começa a descrever essa cena. A cena desse homem. A cena de um gadareno. A cena de um homem que está fora de si. Ele começa falando nos versículos de número 2 e 3, que existia um homem com espírito imundo. Um homem cujo espírito o habitava, o impedia de ter comunhão e de buscar ao Senhor. Um homem que, ao ter espírito imundo, vivia em sepulcros. O fato de viver em sepulcros era, segundo a crença antiga, o local mais adequado, o local onde os demônios, o local onde era o esconderijo, onde os espíritos imundos iam para se esconder. Então, sepulcros, locais onde eram considerados inóspitos, locais onde eram considerados escuros, eram vistos pela tradição como local de habitação de espíritos imundos. A casa desse homem
Era uma casa associada à morte. Os judeus olhavam para toda essa localidade. O local onde ele vivia era um local onde ele estava em contato com mortos. Estar em contato com mortos, para aquela cultura judaica, era associada a uma impureza. Ou seja, a moradia dele, o lar dele, estava associado à morte, à impureza e ao isolamento. Marcos vai descrevendo tudo isso para nós. E ele chega no versículo 4 e diz que ele foi muitas vezes tentaram prendê-lo de muitas formas. Com cadeias, com grilhões, mas ninguém podia subjugá-lo. Ele tinha uma força demoníaca, sobrenatural, ele era forte demais. Aquele homem era um homem perigoso. Talvez já havia até machucado alguma pessoa. Talvez aquele homem já até poderia ter matado alguém, porque ele estava isolado. Era um homem que era evitado por aquela localidade. No versículo 5, diz que ele andava dia e noite, vai construindo aí na sua mente. Era um homem perigoso, muitas vezes já tentou preso. Versículo 5 diz que ele andava dia e noite, gritando entre os sepulcros e pelos montes, se ferindo com pedras. Era um homem que se mutilava. Olha só a extrema miséria desse homem. No Evangelho Sinótico, em Lucas 8, vai dizer que ele não usava roupas. Ele andava nu. Lucas 8, 27 vai dizer que ele não usava roupas. Para alguns comentaristas, o fato de não usar roupas era um eufemismo para a imoralidade sexual. Esse homem está em uma miséria profunda. Esse homem está numa vida caótica. Esse homem está numa vida totalmente desordenada, desorientada. Esse homem não tem mais o que fazer, esse homem não tem mais identidade. Ele está completamente dominado. Ele está dominado por um espírito imundo. Ele está isolado socialmente. Ele vivia em um lugar impuro. Ele sofria continuamente. Nós lemos aqui que ele dia e noite andava gritando. Ele não dormia. Nós, quando passamos uma noite sem dormir, como é ruim no dia seguinte, como nós penamos, falando assim, nossa, eu não consegui dormir bem essa noite. Os papais de primeira viagem, quando os filhos estão recém-nascidos, tem uma foto minha, quando eu saí do hospital, eu fui olhar esses dias, eu nem me reconheci, parecia outra pessoa, estava com uma olheira enorme. E a gente às vezes reclama, estou cansado porque não dormi bem. Esse homem não dormia bem dia e noite, porque era atormentado pelo espírito imundo. Era um homem preso, era um homem que gritava, era um homem que se mutilava, era um homem que estava nu. Ou seja, queridos, olha a figura desse homem. Imagina essa cena. Imagina esse homem aqui. Aí você vai dizer, mas pastor, eu não sou igual a esse homem. Esse homem aí é demais. Mas queridos, a desordem do coração desse homem só está mais externa do que a de muitos aqui. Talvez muitos aqui nessa noite tenham uma vida dominada, mas estão aparentemente controlados. Muitos de nós estamos à beira do caos. Muitos de nós nos sentimos nus. Muitos de nós nos sentimos mutilados. Muitos de nós estamos numa situação de desordem. Muitos de nós somos, mas nós não conseguimos nos enxergar nesse homem aqui. Efésios capítulo de número 2 vai dizer que antes de Cristo, nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. E Efésios 2, 3 vai continuar dizendo, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne e dos nossos pensamentos. Queridos, Jesus
do outro lado do mar da Galileia, ele tem um desejo. E o desejo de Jesus é encontrar com esse homem. Jesus desejava ir ao encontro desse homem gadareno. Isso é maravilhoso para todos nós. Isso é maravilhoso, porque quando aquele endemoniado vira Jesus, quando aquele endemoniado enxerga Jesus, naquela condição em que ele está, o versículo de número 6 diz que ele viu Jesus de longe, correu e se prostrou. A palavra prostrar aí é proskunel. Proskunel, prostrar, significa cair de joelhos. Prostrar significa colocar a sua testa ao chão, em um sinal de profunda reverência. Perceba, mesmo tendo o espírito e mente conturbados, mesmo sendo um homem cujo ninguém pudera dominar, ninguém pudera prender, um homem com uma força sobrenatural, um homem perigoso, quando Jesus chega, aquele homem o adora, aquele homem se prostra diante de Jesus. Por quê? Porque Jesus tem toda a autoridade. Jesus é o Filho de Deus. Jesus tem todo o poder. Jesus é infinitamente mais poderoso do que qualquer principado e potestade. O nosso Senhor é poderoso. Amém, igreja? Quando Jesus chega, até os demônios se prostram diante dele. Eles se prostraram diante de Jesus. E eles reconheceram Jesus, Filho do Deus Altíssimo. É um título messiânico. Eles estavam reconhecendo que ele era o Filho unigênito de Deus. Mas ainda assim, mesmo assim, todo conturbado, ele diz: porque veio me atormentar. E Jesus chega. E Jesus é o libertador. Jesus chega até esse homem, escravizado, desordenado, um homem cuja vida já talvez não era mais sua, um homem que não vivia mais, que não se reconhecia mais, que não sabia mais a sua identidade, um homem que já não sabia mais como expressar a sua humanidade. Esse homem chega ao encontro de Jesus, porque Jesus foi atrás dele. Jesus foi atrás dele, porque Jesus é o nosso libertador. No versículo 7, ele grita em alta voz: o que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu rogo-te, não me atormente. Jesus então pergunta: qual o seu nome? Legião. E ele implora a Jesus, com insistência, que não os mandasse sair daquela região. O verso de número 10 diz: implorava a Jesus, com insistência, que não os mandasse sair daquela região. Aqui nós chegamos em um ponto crucial da nossa mensagem. Os demônios imploravam para Jesus para não sair, não nos mande embora dessa região. Os demônios não estavam pedindo para Jesus: ó Jesus, deixa a gente continuar aqui com esse homem, deixa a gente continuar aqui com ele. Não, os demônios já sabiam: perdeu, já era. Chegou Jesus. Então eles pedem para Jesus: Jesus, não nos deixe sair dessa região. Sabe por quê, queridos? Pior do que um endemoniado é quando uma região inteira já absorveu uma cultura demoníaca. Pior do que uma pessoa endemoniada
é quando a mentalidade demoníaca já se estabeleceu em uma região. Os demônios imploraram para Jesus: Jesus, não nos tire daqui, porque nós já estamos adaptados a esse local. Nós já trabalhamos muito tempo para consolidar, para instalar a nossa forma de pensar nesse povo. Jesus, não nos tire daqui, nós queremos continuar nessa região. Essa região era dominada pelos principados e potestades. Eles então pedem para Jesus, porque o mal não deseja apenas destruir indivíduos, o mal deseja permanecer, influenciar e estabelecer padrões. O mal deseja estabelecer padrões no mundo. 1 de João, capítulo 5, verso 19, vai dizer que o mundo jaz no maligno. Ou seja, jazer. O verbo jazer significa repousar. O verbo jazer significa permanecer, deitado, descansando, acomodado. O mundo está submisso a uma condição deplorável. O mundo está submisso a uma condição caótica. E eles então imploram para Jesus: Jesus, nós queremos continuar aqui. Pior coisa, queridos, é quando essa mentalidade já está instalada. Uma mentalidade de violência, uma mentalidade de corrupção, uma mentalidade de injustiça. E aí Jesus então permite com que aqueles homens, com que aqueles demônios possam ir até os porcos. E essa manada de 2.000 porcos se atiram ao mar. E aquele homem que antes estava dominado, agora tem uma vida liberta. Antes dominado por espírito imundo, agora está totalmente vestido, sentado em perfeito juízo. Antes totalmente desnorteado, agora ele está aos pés de Jesus. Talvez até cantando uma das nossas canções: vou seguir os passos de Jesus. Talvez esse homem quisesse cantar essas canções e ele estava cantando ali aos pés de Jesus. E aí essa notícia vai correndo. E eles contam isso: olha, tem uma notícia. Sabe aquele homem? Está dessa forma. Mas tem uma segunda notícia. Tem uma segunda notícia? Tem. A segunda notícia é que os porcos morreram. A segunda notícia é que mexeu com a nossa economia. Cerca de 2.000 porcos morreram. O versículo de número 17, olha aí na sua Bíblia. Então, o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Isso é assustador. O povo ficou com mais medo daquele homem em perfeito estado do que quando ele estava completamente desorientado, endemoniado. Por quê? Por quê? Querido, igreja, por quê? Porque Gadara amava mais os porcos do que as pessoas. Gadara amava mais as suas coisas do que gente. Gadara trocava os seus filhos por porcos. Gadara amava mais os seus bens, os seus recursos, o seu trabalho, do que pessoas. Gadara estava mostrando ali, falando assim: que bom que aconteceu com esse homem, mas o que você quer? O que nós perdemos? E quando eu soube que eu perdi 2.000 porcos, não, vai embora daqui, Jesus, vai embora daqui. E talvez seja exatamente aí que a nossa sociedade contemporânea se encontra com Gadara. Porque toda a nossa reflexão sobre esse texto aqui transcende esse texto, transcende a nossa existência humana.
Os dilemas, os problemas vão perpassando por séculos, milênios, e os mesmos dilemas e problemas que essa sociedade em Gadara teve, nós também temos. Nós também temos dificuldade. Por quê? Porque nós também, assim como Gadara vivia em uma sociedade baseada no consumo, nós também vivemos em uma sociedade de consumo. Assim como Gadara vivia nessa sociedade consumista, onde valorizava mais os bens do que pessoas, nós também estamos inseridos nessa sociedade, onde pensamos que precisamos acumular mais, onde pensamos que a conquista da civilização, a conquista do homem é adquirir mais e mais bens, é conquistar, é dar passos territoriais, é conquistar propriedades geográficas, é ter mais e mais e mais. E nós vamos pensando que acumular é prosperar, que produzir é ter valor, que trabalhar muito, que trabalhar demais é um sinal de importância. E que quanto mais conseguimos conquistar, mais isso emprega significado à nossa própria vida. A nossa civilização conquista espaço, território, dinheiro, bens, conhecimento, tudo isso. E para que essa sociedade seja sustentada, exige de nós muito esforço, muita energia. É uma demanda muito grande. Resultado de tudo isso, nós vivemos em uma sociedade extremamente cansada, sobrecarregada. A nossa sociedade está sendo consumida em uma sociedade consumista. Frases como: eu dou o meu sangue pelo trabalho. Aqui nessa empresa, o que seria dessa empresa sem eu, sem mim? Eu estou trabalhando igual um condenado. Já viu essa frase? Já ouviu? Estou me matando de trabalhar. Já ouviu essa frase? Ah, alguém tem que trabalhar para colocar comida aqui nessa mesa. Já ouviu essa frase? Essas frases, nós olhamos para elas e no nosso imaginário é como se elas precisassem ser admiradas, creditadas, premiadas, elogiadas. Porque a nossa geração, a nossa sociedade consumista, elogia os sobrecarregados e os cansados. O descanso para nós é um sinônimo de improdutividade, de culpa, até mesmo de vergonha. Imagina, alguém liga para você, você está tranquilo em casa. Você está tranquilo em casa, você está de boa. Talvez até mexendo no seu celular, no Instagram, vendo um vídeo e tal, vendo não sei o quê. Aí uma pessoa liga para você e fala assim: está podendo falar? Aí o que você vai responder? Ah, não, poder não posso, né? Mas... porque eu preciso parecer atarefado o tempo todo. A minha agenda precisa estar lotada. Eu preciso o tempo todo mostrar que eu estou sendo produtivo. E o que acontece é que a uma hora a conta chega. O nosso pastor pregou sobre isso hoje de manhã. O cobertor, a cama é curta e o cobertor é estreito. Uma hora a conta chega. E aí nós vamos buscando cada vez mais produtividade, nós vamos buscando cada vez mais aumentar as nossas capacidades, qualidades, habilidades. Buscamos mentores, buscamos livros de autoajuda, buscamos de uma certa forma aumentar, buscar metas, queremos mais e mais e mais. E do outro lado, de um lado nós buscamos isso, e do outro lado vai ter os pastores, os médicos, os psiquiatras, os psicólogos, dizendo: para, menos, descansa, menos. E não, eu quero mais, e menos, calma, para. Não, mas eu quero mais. E aí o resultado é uma sociedade completamente alucinada, ensandecida. Nós estamos nessa sociedade. E essa sociedade, queridos, que vê o descanso como algo pejorativo, é uma sociedade que escolheu colocar o trabalho ou qualquer outra coisa, qualquer outro ídolo em primeiro lugar. E o que o ídolo faz? Ele nos distrai,
Ele nos explora, Ele acaba com a nossa saúde física, mental, espiritual, e quando nós vemos, nós estamos destruídos. Então o retrato que nós estamos lendo aqui é muito mais, presta atenção queridos, é muito mais do que um endemoniado, é toda uma sociedade. Nós precisamos olhar para Jesus, e Jesus chega para promover um encontro e transformar aquela localidade. Sabe, o gesto distintivo de que Jesus estava mostrando para eles que Ele era o libertador, você sabe qual é o gesto distintivo? Mais do que libertar aquele homem. Legião era um destacamento romano de mais de 3.000 soldados. Júlio César, por exemplo, tinha 10.000 soldados, era um braço de Roma, um braço de morte, de opressão do exército romano. Jesus estava dizendo que assim como simbolicamente aqueles porcos foram lançados ao mar, a legião que entrou naqueles porcos foram lançados ao mar. Israel sabia uma história de um exército que também foi lançado no mar. Foi o exército de Faraó. E esse exército de Faraó, quando foi lançado no mar, Deus estava mostrando que eles estavam livres. Israel lembrava, e Jesus estava mostrando, olha, assim como Deus libertou Israel, naquele contexto, com aquele exército sendo submerso em águas, no mar, eu, Jesus, também estou aqui hoje, mostrando que sou o libertador de todos vocês. Eu sou o Senhor. Eu sou o libertador, mas não o libertador político. Eu sou o libertador de todo o universo. Eu sou o Senhor. Eu tenho vida. Aquele povo entendeu o que Jesus estava falando. Aquele povo entendeu o que Jesus estava falando. E eles precisaram escolher. Qual foi a escolha que eles tiveram? Versículo 17. Saia, Jesus. Saia, Jesus. Nós não suportamos. Nós queremos permanecer com os nossos bens. O que acontece, queridos, quando Jesus começa a mexer conosco? Começa a mexer naquilo que nós julgamos ser indispensável para nós. Qual é a nossa resposta, Jesus? Gadara teve essa resposta. A terceira coisa que eu vejo é que esse homem, restaurado agora, suplica algo para Jesus. Olha que interessante. No verso de número 18, aquele homem suplicava a Jesus o quê? Senhor, deixa eu ir contigo. Deixa que eu vá com você. Gente, preste atenção nisso. O primeiro crente em Gadara, após ser liberto, após ser restaurado, o que ele pede para Jesus? Eu quero ir embora daqui dessa região. Quero ir embora daqui. Nós lemos aqui no verso 10, o que os demônios imploraram para Jesus? Nós queremos ficar aqui. Enquanto os demônios estão implorando para ficar nessa região, o primeiro crente em Gadara está implorando para Jesus: eu quero ir embora daqui. Aqui está ruim demais, Jesus. Quero ir embora dessa situação, desse caos, dessa sociedade. E queridos, essa é a nossa tendência e a nossa tentação quando as coisas estão ruins. Nós queremos pedir: Senhor, eu quero ir embora daqui. Outro lugar, quero ir embora. Mas queridos, aquele homem recebeu um não de Jesus. Por quê? Porque aquela região precisava de uma luz para que ela pudesse brilhar e dissipar todas aquelas trevas. Vocês estão comigo? Amém? Aquele homem precisava permanecer ali, porque aquele homem agora seria uma testemunha viva de Jesus naquele local.
Se você sai daqui, se você vai embora, os demônios vão tomar conta dessa região. Se você vai embora desse local, os demônios vão se instalar cada vez mais aqui. Sabe, queridos, isso é maravilhoso. Porque nas dificuldades que nós temos, a gente pode olhar e falar assim, está ruim, Senhor. Mas Jesus está querendo dizer para nós o seguinte: continua, permanece, fica, porque você vai ser a solução de Deus nesse local. Porque você vai ser a minha solução nessa região. Você vai ser a minha solução nessa circunstância. Continua, porque você vai ser o meu embaixador. Continua, porque você vai ser luz do mundo aí nessa localidade. Continua, porque você vai transformar essa localidade. É a partir de você. Nós somos chamados para a missão, queridos. Somos chamados para permanecer em um local inóspito. Somos chamados para refletir a luz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos chamados para transformar, porque fomos transformados. Permanece, queridos. Continua. Nós queremos sair exatamente do lugar onde Deus quer nos usar. Fique. Fique porque você é luz aí onde você está. Fique porque você é testemunha, embaixador. Fique porque essa região aí onde você está precisa ouvir falar do que Jesus fez na sua vida. Fica. Mas para nós encerrarmos, existe uma pergunta que nós precisamos responder. Como é que Jesus ele coloca em risco a vida dos seus discípulos para ir para o outro lado do lago? Para transformar e curar e libertar um homem que ninguém queria mais se envolver, um homem isolado. Parece que Deus está pegando tudo isso, está colocando toda essa história, toda a maldade que esse homem fez, toda a imoralidade, toda a violência, tudo que ele sofreu e tudo que ele fez. Parece que Deus está pegando tudo isso e colocando debaixo do tapete. Nós olhamos para essa história e pensamos que Jesus está fingindo que nada aconteceu. Mas, queridos, você sabe por que Jesus pode sair de um lado do lago para ir até o outro lado do lago atrás desse gadareno e libertar e transformar a vida desse gadareno em um único encontro? Você sabe por quê? Porque um dia, quem foi nu em nosso lugar? Quem se fez nu? Um dia, quem foi mutilado no lugar daquele gadareno? Um dia, quem foi isolado socialmente? Um dia, quem sofreu e foi crucificado fora dos portões? Um dia, quem foi e gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Um dia, quem viveu entre os mortos? Um dia, quem fez tudo isso por aquele homem? Jesus. Um dia, Jesus morreu por aquele gadareno. E um dia, queridos, Jesus morreu por cada um de nós. Um dia, Ele veio ao nosso encontro e nos substituiu. E naquela cruz, Ele estava se fazendo pecado por nós, para que, por meio de Jesus, nós pudéssemos ser chamados filhos de Deus. Fica tranquilo, Jesus não está colocando as coisas para debaixo do tapete. Ele morreu por nós. Ele se sacrificou por mim e por você. Então, numa sociedade completamente conturbada, onde nós não sabemos mais quem está no controle, a verdadeira liberdade, meus irmãos, é quando nós podemos olhar para a nossa vida
e vivê-la para Ele. Aquele homem então recebe um chamado e um envio de Jesus. E todos se admiravam. O verso 20 diz: todos se admiravam com o que havia sido feito na vida daquele homem. A vida deixa de ser nossa. E a verdadeira liberdade é quando Cristo vive em nós. Gálatas 2:20 vai dizer: já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Diante de um mundo inóspito, diante de um mundo cansado, diante de um mundo consumista, diante de todas essas circunstâncias, o nosso libertador e salvador Jesus Cristo quer ter um encontro contigo nessa noite. Ele quer se encontrar com você. Ele quer curar as suas feridas, porque Ele levou sobre si as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras nós somos sarados.